Um bode com olhos amarelos mais brilhantes e antinaturais que eu já vi. Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos assustadores para vocês. O tema de hoje é contos e serão 4 contos que deixam aquela impressão que você está vivendo um filme na sua cabeça. Se liga! E sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. Sussurros na água. No interior de Minas Gerais, isolada por uma trilha de terra cercada por árvores antigas, havia uma casa antiga à beira de um lago. Ela estava desabitada há décadas, mas o povoado mais próximo ainda contava histórias sobre ela, especialmente sobre as noites em que a névoa descia sobre o lago, escondendo formas estranhas na água. Diziam que um homem, o Sr. Pedro, morava ali com a esposa e a filha. Uma noite, sem motivo aparente, ele trancou as portas, ateou fogo na parte interna da casa e desapareceu no lago. O corpo nunca foi encontrado. Apenas a filha de 6 anos foi vista correndo pela floresta, vestida com uma camisolinha branca encharcada, repetindo: "O lago chamou papai! O lago chamou papai!" Décadas depois, um jovem casal decidiu restaurar a casa para morar ali. Tinham ouvido as histórias, mas a ignoraram. Acharam que era apenas lendas locais. Logo, nas primeiras noites, barulhos vindo do porão começaram a incomodar. A mulher acordava com os pés molhados, mesmo sem sair da cama. O homem viu pequenas pegadas de criança, levando da porta da frente até o lago, mesmo sem haver nenhuma criança por perto. Certa madrugada, ela ouviu um sussurro vindo da direção da água. O lago ainda tem fome. Na manhã seguinte, ele estava desaparecido. A única pista era uma marca funda de mão na vidraça da cozinha. Uma mão pequena, mas encharcada. Hoje, quem passa pela casa ouve, às vezes, o som de passos na água e uma voz infantil cantando uma cantiga antiga, mas nunca se vê ninguém. Primeiro conto aqui já dando aquela aquecida. Ele, no caso o pai original lá da casa, que ateou fogo na casa sem motivo aparente, provavelmente ele seguiu estava obedecendo alguma coisa ali espiritual, alguma coisa assombrosa no conto, né? Então aparentemente é isso aí, a casa é assombrada, já era para eles, a família morreu, a menininha sobreviveu. O curioso é que hoje o casal que reformou a casa acaba sendo assombrado por uma menina, uma criança aparentemente, né? Voz infantil, pegadas infantis. Então será que lá no começo seria alguma coisa infantil também que assombrou o pai que ateou fogo na casa? Que conto legal, gostei, daria se fosse bem desenvolvida até para virar uma sériezinha aí, um filme, porque tem muitas, né, de casas assombradas assim, principalmente no lago, que dá muito medo. Próximo relato. Fui contratado para cuidar de um idoso com Alzheimer. Antônio era um homem de 74 anos. Usava cadeira de rodas e morava com a filha Laura e os 2 filhos dela em uma fazenda. Até que um dos netos, de apenas 3 anos, faleceu de forma repentina. Antônio, que já estava em estágio avançado de Alzheimer, não entendia completamente o que tinha acontecido. Laura, por outro lado, entrou em depressão por causa da perda do filho e da condição crítica do pai. O outro filho acabou virando seu porto seguro. A única coisa que a mantinha com vontade de viver. Por estar psicologicamente abalada, ela decidiu voltar para a cidade, onde ficaria mais perto de uma clínica de saúde mental e teria mais contato humano. Algo que faltava enquanto ela vivia na fazenda, né? No começo, ela pensou em levar o pai com ela, mas Antônio gritava sem parar toda vez que saía de casa. E isso afetava muito a Laura.
Não só pela doença dele, mas porque antes do Alzheimer piorar, ele tinha pedido para não ser levado embora dali, pois não queria ficar longe da esposa. Ela faleceu naquela casa e foi enterrada bem perto dali. Sem outra opção, Laura entrou em contato com a empresa onde eu trabalho, pedindo um cuidador em tempo integral para o pai. Por puro azar, fui eu o escolhido. Ela me ligou com a voz tremendo e ofereceu muito dinheiro para que eu cuidasse do pai dela. Eu ainda fiquei relutante por causa da distância e da falta de sinal no local, mas ela me contou toda a história, o que me comoveu muito. Além disso, era o meu trabalho, então aceitei. Cheguei à fazenda logo cedo e encontrei Laura no portão com o filho. Ela foi muito gentil, me mostrou a fazenda e quando chegamos à casa, havia um verdadeiro banquete preparado para mim. Antes de comer, ela quis me mostrar o quarto onde eu ficaria. Estava tudo muito limpo e cheiroso, mas me senti desconfortável por causa de algumas pinturas estranhas na parede. Uma delas era o retrato de uma mulher idosa com olhos brancos. Ao sairmos do quarto, ela me apresentou ao Antônio. Ele estava muito pálido e magro, com um olhar profundamente triste, e mal conseguia falar. Ela me entregou os remédios dele e explicou os horários certinho e tal. Depois de tantas instruções, fomos comer. Após o café da manhã, a Laura despediu-se do pai e disse que voltaria assim que estivesse um pouco melhor mentalmente. Prometeu ligar todos os dias para saber como ele estava. Com lágrimas nos olhos, ela e o filho foram embora de ônibus naquela mesma tarde, deixando apenas eu e o Antônio em casa. Ainda era dia, mas eu já sentia uma energia muito pesada, acompanhada de arrepios e quase um ataque de pânico, sabe? Eu dei remédio para o seu Antônio e esperei ele dormir. Quando ele dormiu, eu saí da casa e comecei a respirar fundo para me acalmar. A minha mente entrou em um estado de alerta e eu não sabia o porquê. Comecei a andar em frente à casa, tentando me distrair, olhando as árvores. Quando eu virei de volta para casa, eu vi o Antônio me observando pela janela do segundo andar. Apavorado, corri para dentro para conferir. Quando abri a porta do quarto, ele ainda estava dormindo. Isso me deu um medo absurdo. Liguei para a empresa pedindo ajuda, mas eles disseram que todos os funcionários estavam ocupados e me mandaram cumprir o meu dever. Depois da ligação, eu tentei focar na raiva para esquecer o medo. Para passar o tempo, sentei na sala e liguei a TV até anoitecer. Quando a noite chegou, comecei a preparar o jantar. Ao levar a comida para o seu Antônio, vi ele sentado na cadeira de rodas, encarando fixamente a janela. Detalhe, não havia nenhuma iluminação fora da casa à noite. Então ele estava olhando direto para a escuridão total. Observei por alguns segundos, entrei no quarto, coloquei a comida na mesa e puxei a cadeira até lá. Como o Alzheimer dele já estava avançado, eu precisava alimentá-lo, dando a comida batida com colher. Era demorado e cansativo e eu nem tinha comido ainda. Quando terminei, eu desci para a cozinha e finalmente jantei. Enquanto eu comia, senti um vento frio e ouvi sussurros ao meu redor. Mesmo assim, eu estava com muita fome. Consegui comer apesar do medo. Depois eu fui dormir torcendo para o dia só acabar logo. Dormir foi fácil, mas acordei no meio da noite com o Antônio gritando em várias línguas diferentes. Fui até o quarto dele para acalmá-lo, mas ele estava dormindo. Eu não entendi nada. Quando eu voltei para o meu quarto, eu vi uma criatura acinzentada me observando da escada. Apavorada, eu corri para o quarto e tranquei a porta. Dormir foi muito difícil, mas acordei apenas na manhã seguinte. Capotou.
Porém, a porta estava destrancada e entreaberta, o que me intrigou, já que só eu tinha chave. Fui procurar o Antônio e não encontrei ele no quarto, nem em nenhum lugar da casa. Desci para o térreo e nada. Saí de casa para procurar do lado de fora. O dia estava totalmente nublado, com vento forte. Andei em volta da casa, até ouvi batidas fortes vindo do celeiro, que estava trancado. Não consegui entrar porque eu não tinha chave. Então eu bati na porta e gritei, perguntando se tinha alguém lá dentro. De repente, tudo ficou em silêncio. O problema é que a Laura nunca tinha me contado onde ficava a chave do celeiro. Na verdade, ela evitava falar daquele lugar. Continuei procurando o Antônio e fui até a frente da casa. Quando eu olhei para a janela do quarto dele, vi o Antônio me observando. Ali eu percebi que eu não estava paranoico. Algo estava totalmente errado. Voltei para dentro, levei o Antônio para a sala para observá-lo melhor. Ele me encarava mais do que olhava para a TV. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu. Estranho, já que à noite ele tinha gritado e falado várias línguas. Ele claramente tinha força para falar. Quando ele começou a dormir, levei-o de volta ao quarto e o coloquei na cama. Aproveitei e fui tomar banho. No meio do banho, comecei a sentir que estava sendo observado. E a maçaneta começou a mexer sozinha. Terminei rápido, me vesti e tentei sair. Mas a porta estava trancada. Meu celular estava lá na cozinha. Entrei em pânico, mas forcei a porta com o ombro muitas vezes e finalmente consegui abrir. Senti um alívio enorme. Mas assim que eu saí do banheiro, vi o Antônio na cadeira de rodas me observando perto da porta. Não fazia sentido nenhum ele ter descido as escadas sozinho, levando a cadeira. Perguntei como ele tinha descido. Ele não respondeu. Só ficou me encarando com um olhar vazio e gelado. Liguei para Laura e contei tudo. Perguntei se ele sabia descer escadas. Ela disse que não, nunca, que sempre ajudava ele. Ela perguntou se poderia ter sido uma melhora milagrosa. Respondi que não, que ele continuava igual, mas tinha esses momentos estranhos quando eu não estava por perto. Ela ficou confusa e disse que tentaria voltar o quanto antes. No meio da ligação, ouvi alguém chamando no portão. Me despedi e fui ver quem era. Era um homem alto chamado Thor, vizinho da Laura há anos. Ele perguntou se ela tinha vendido a casa, então eu expliquei toda a situação. Ele desconfiou de mim no início, então eu mostrei a minha identificação. Depois disso, conversamos um pouco e perguntei se ele já tinha visto algo estranho. Ele disse que via o Antônio indo ao celeiro todas as madrugadas. Liguei para Laura e perguntei sobre o celeiro. Ela disse que não entrava lá há anos e que só o Antônio sabia onde ficava a chave. Fui procurar a chave, nada. O Thor disse que o Antônio sempre passava pelo túmulo da esposa antes de ir ao celeiro. Fomos até lá. O Thor começou a cavar e decidiu abrir o caixão. Eu era contra, mas deixei acontecer. Dentro do caixão não tinha corpo, só a chave. Fomos então até o celeiro. Lá dentro havia resto de animais espalhados. No fundo vimos algo nos observando. Quando liguei a lanterna do celular, vi que era a esposa do Antônio, ou o que restava dela. Da cintura para baixo, ela era meio cavalo, as mãos parecia de porco, tinha presas e era extremamente agressiva. Tentamos fugir e ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Quando voltamos, a cadeira de rodas foi arremessada pela janela. A energia caiu e ouvimos um tiro. Fugimos para a casa do Thor. A polícia chegou logo depois. O atirador era o Antônio. Até hoje eu me pergunto se ele realmente estava doente
ou se tudo foi planejado. Nunca mais aceitei esse tipo de trabalho e até hoje me pergunto se a criatura conseguiu escapar. Que reviravolta aqui nessa história, né? Porque eu imaginei que ia ser algo parecido com aquele filme Corra, que o cara fica preso na mente dele. Se vocês não viram, assistam porque ele é muito bom. E eu imaginei que era isso, que o senhor aqui estava passando por alguma coisa, sei lá, que ele estava preso na mente, sendo perseguido e sendo assombrado. Mas, no fim das contas, ele que era a própria assombração aí, né, em vida. E o final com a esposa que toda cada parte do corpo dela, né, ser um animal. E eu não ia querer estar na pele desse enfermeiro, porque, cara, que sufoco, hein? O pior sufoco no terror é aquele que vem devagarzinho, entre linhas, no passinho, no barulhinho, sabe? Não é aquele que, pum, já... Se dá um sustão, logo você já vai embora, acabou. Agora você passa dias sentindo a presença, assim, e nossa, isso aqui é perseguição psicológica. Por isso que a filha dele não quis ficar, foi esperta. Me fala aí o que vocês acharam dessa creepy. Próximo relato. O guarda-roupas do porão. Eu era pequeno na época, gostava de brincar na rua com os meus amigos e passar um tempo com a minha mãe. Meu pai havia ido para a guerra e estava há pelo menos uns 3 anos sem mandar cartas. Só restavam em nossa casa eu, a mamãe e o Billy, que é o meu cachorrinho. Todo dia eu saía para brincar com os meus amigos e levava o Billy comigo. Mas certo dia, tudo mudou. Estava chovendo muito, muito forte no dia. E a minha mãe me pediu para ajudá-la a arrumar umas quilharias no porão. Como um bom aventureiro, dei uma corrida na frente dela. Finalmente algo estava acontecendo. Minhas horas e horas à frente da janela, olhando a chuva, findaram e poderei finalmente fazer algo diferente. Chegando no porão, um cheiro forte de mofo tomou conta das minhas narinas. O fedor parecia me abraçar e apertar com força meu nariz. O Billy nem chegou a descer as escadas. Acendi a luz e fui pegando uns objetos espalhados pelo chão, enquanto a minha mãe não descia. Mas ouvi algo estranho, como um vinil sendo arranhado no fundo da sala, onde não havia ninguém. Fui conferir vagarosamente, com medo de ser algum bicho que havia esbarrado nos equipamentos, e, para minha surpresa, não havia nada ali, nem um bicho, apenas a vitrola tocando uma melodia calma, porém riscada. Frente a um guarda-roupa velho que, sinceramente, eu não me lembrava de tê-lo visto antes. Cheguei mais perto e a porta entreaberta parecia respirar. Fazia um leve abre e fecha notável apenas aos mais atentos. Estranho por não ter nenhum vento ali. Cheguei mais perto e o cheiro de podridão aumentou. Aquela nuvem fétida me abraçava, meus olhos lacrimejavam, o nariz queimava e minha garganta queria vomitar. Parecia que eu estava comendo carniça de tão palpável que era aquele ar. Me aproximando mais, a porta deu uma leve pendida em minha direção, o que me fez assustar e cair sentado para trás. Os meus olhos fitavam o guarda-roupa que parecia me olhar de volta, e vagarosamente foi abrindo sua porta como um convite. Meus olhos não acreditavam no que estava testemunhando. Então, como se eu estivesse hipnotizado, me levantei e comecei a andar em direção ao guarda-roupa. Passo a passo, ele parecia maior, mais novo, reluzente e menos fedido, né? Um brilho pendia de uma das janelas em reflexo ao guarda-roupa. E foi quando eu ouvi um grito. 2, na verdade. A minha mãe gritava horrorizada com a cena que estava vendo e eu, sem entender, ouvi um gemido seguido de um sussurro. Rafael, continue, meu filho, venha pro papai. Quando eu ouvi a voz que lembrava do meu pai, eu caí por mim. Estava diante de uma besta, tão grande quanto um urso. Sua pele enrugada e pegajosa se desdobrava de dentro do armário, como se fosse uma geleia.
Não uma geleia, não, uma massa disforme que se arrastava em minha direção. Era coberta de pó, mofo, teias de aranha e pedaços de madeira. Parecia com a do guarda-roupa e talvez de algumas escrivaninhas velhas. E esticada sobre aquela forma grotesca, uma pele enrugada, com muitos sinais de estar deteriorada, remendando os vãos do seu corpo costurado de forma grotesca, juntamente a remendados de roupas que pertenciam ao meu pai. E ali, perto do que parecia sua boca, sua medalha, a medalha de honra de meu pai. Medalha que ele tanto amava, ainda presa no meio da podridão. Não precisa temer, meu filho, somos um só. Suas mãos me tocaram e uma onda de energia percorreu meu corpo quase que instantaneamente. Não era frio, não era quente. Eu não sentia que fosse me machucar. Diferente da forma do monstro, o toque não era pegajoso. Meu grito, que anteriormente tentou saltar a boca, morreu em minha garganta, substituído por uma compressão quase que inconsciente e terrível. Aquele lodo não queria me devorar, ele queria me completar. Eu precisava dele mais do que ele precisava de mim. Eu não estava sendo atacado, eu estava sendo chamado para casa. Via pela primeira vez a verdade, via a casa. Ao longe, via um esqueleto de um humano adulto, soterrado na pilha de esgoto, e apaguei. Minha mãe me contou que eu havia apenas inalado muito mofo. Mas eu tenho certeza do que eu vi. Ela me olha estranho todos os dias, com uma cara de pavor, assustada. Eu a chamo e ela reluta. Eu quero abraçá-la, mas ela me repudia. Eu apenas queria o seu amor e ela me negligencia depois desse dia. Que dó, né, dessa história? O bichinho era pequeno, foi ajudar a mãe aí, fazer a limpeza aí do porão e acabou que viu algo assustador ali no guarda-roupa, como se fosse o pai dele. Não era o pai dele, obviamente, né? O pai dele estava na guerra, mas foi uma baita de uma assombração que ele não deveria ter visto nem passado, e provavelmente a mãe dele está se fazendo de sonsa aqui, que era mofo, e ela deve ter visto sim também, e por isso ela tá meio que assim, assustada com o filho, sei lá, talvez pensando que foi possuído, ou sei lá, alguma coisa do tipo. O que vocês acham? Eu achei a construção da história, pelo menos assim, interessante, legal, e o final acho que podia ter dado um desfecho melhor, porque eu fiquei com pena do menino. O que vocês acharam? Próximo e último relato. Fui a um culto satânico de verdade e jamais esquecerei o que vi. Eu jamais imaginaria que um dia escreveria algo assim. Não sou uma pessoa paranoica, mas preciso que alguém saiba o que aconteceu. Sou jornalista e cubro cultura underground. Tudo aquilo que as pessoas possam achar estranho ou bizarro. Bem, um amigo meu mencionou uma congregação satânica de verdade. E era na minha cidade. Não como a igreja de Satã, mas uma igreja teísta de verdade. Inacreditável, né? Claro que eu tinha que conferir. Certa noite eu recebi uma denúncia anônima. Venha sozinho, meia-noite, avenida tal, número tal. O endereço era um armazém. Eu esperava encontrar uma catedral gótica, sombria, mas era apenas um prédio abandonado. Um poste de luz piscava no teto. Quando eu entrei, tudo pareceu mudar. O interior era mais impressionante do que o exterior. O teto era incrivelmente alto e pintado de preto. Sombras tremulavam ao redor da luz de velas. Figuras encapuzadas estavam em círculo. Seus mantos também eram negros como a noite, absorvendo toda a luz das velas. Tentei me aproximar, talvez não pudessem me ver, mas as minhas pernas estavam congeladas. Uma figura emergiu do círculo. Ele era magro, alto, com o rosto pintado de branco e listras pretas escorrendo pelas bochechas como lágrimas. Ele ergueu uma adaga curva, uma faca, o aço refletindo a luz de velas. Sua voz
era baixa. Aí ele escreve aqui, tem umas palavras, eu acredito que seja em latim, e eu não vou ler porque eu não sei o que elas dizem, então eu prefiro não ler, mas aí a gente vai entender aqui o contexto. Blá blá blá, as palavras que foram ditas lá pelo homem alto e magro, com a pintura no rosto. Ele falou aqui as palavras, tal, 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 a congregação começou a entoar cânticos, mais palavras, tal, 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 e beleza, eu não conseguia me mexer, eu estava fascinado. Era como se a minha mente e meu corpo obedecessem às palavras ditas. Com o canto do olho, vi algo. Ao longo das paredes haviam estátuas de criaturas retorcidas com chifres, rostos contorcidos em agonia, tomados pela ira. A luz de velas as fazia parecer quase vivas, como se estivessem me observando. No centro da sala havia um pequeno altar. Um bode com olhos amarelos, mais brilhantes e antinaturais que eu já vi. Estava sentado em um trono. O homem com a adaga estava em pé sob o altar, traçando um círculo de sangue no chão. E mais palavras, blá blá blá. A congregação aproximou-se um a um, pressionando as mãos contra o bode em oração, murmuravam ali encantamentos que ainda ecoam na minha cabeça enquanto eu escrevo. Mais palavras aqui pronunciadas, blá blá blá. Então eu percebi que eu estava me movendo, estava sendo atraído para o centro. Meus joelhos tocaram concreto encerado. Minhas mãos repousaram sobre o chão frio. O cântico se intensificou. As sombras cresceram, como se estivessem consumindo o cômodo ao meu redor. Era lindo, não posso negar. A voz então falou novamente. Blá, blá, blá. Não vou ler. Foi então que eu vi uma figura com chifres como árvores retorcidas, olhos dourados brilhantes como a estrela da manhã. Ela emergiu da escuridão das sombras. Não falou, mas eu entendi tudo. Prometeu-me libertação daquilo que todos temem, a morte. Se eu apenas me ajoelhasse diante dele, meu Deus. A congregação se abriu e eu me movi para o centro. Minha mão roçou a pelagem do bode. Nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. O suor escorria pelo meu rosto e eu não conseguia me mexer. Então senti o caminhar ao meu lado. Ouvi uma frase sair da sua boca, uma voz tão antiga quanto o universo. Aí tem de novo aqui o que a voz que saiu, tem umas palavras. Deixa eu ver se dá para entender o que é essas palavras. Sei lá, animal, corpo, tenebra. Não vou falar, mas não dá para entender o que significa não. Beleza. A voz tão antiga quanto o universo. Acho que desmaiei depois disso. Acordei na rua. O armazém tinha sumido. Só havia um terreno baldio. Desde aquela noite ainda ouço os cânticos. Ainda vejo as sombras se estendendo pelas paredes. Às vezes eu vejo ele parado no canto do meu olho. Estou escrevendo isso aqui porque talvez alguém tenha tido uma experiência parecida. Ou talvez eu esteja tendo um sintoma de delírio por causa do trabalho. Burnout, o nome disso, né? De qualquer forma, vale a pena compartilhar. Obrigado por ouvirem o meu relato. Já pensou se esse aqui não é uma creep, não é uma história? Porque foi tudo aqui separadinho no sistema de histórias inventadas creepypasta, mas alguém duvida da possibilidade de 1% ali de acontecer, de existir um culto satânico, que acontece, é normal, mas o repórter foi lá investigar, né, fuçar o que não devia e acabou se envolvendo ali em toda a dinâmica do culto e no fim das contas o que sai um pouco da realidade, que vai mais pro além, que é o bode em vida falando com ele, se movendo e fazendo a promessa aí de que se ele se curvasse para o bode, ele não morreria.
Até aí, então, pode ser uma aumentada, pode ser aí que entra a fic, a creepypasta, mas, de todo modo, o quesito culto e tudo mais, não dá para se duvidar. Vocês estão vendo aí, né, as histórias aí do Jeffrey Epstein, o que acontecia lá na mansão, na ilha dele. Não dá para se duvidar de nada. Me fala aí o que vocês acharam das histórias de hoje, se vocês gostaram. Eu vou trazer bastante vídeos aqui de creepypasta, espero que vocês gostem muito. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Como eu já falei, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, comenta aqui no vídeo para ajudar no engajamento do canal, isso fortalece bastante. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui, de estar construindo aqui essa comunidade. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijão para todos vocês e tchau!